Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiane Dias Mota, sou do curso de licenciatura em Física e hoje eu vou dar uma aula sobre algarismos significativos. E eu sou da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. As metas dessa aula de hoje, que eu vou dar para vocês, é garantir que os alunos, vocês no caso, né, que estão assistindo essa aula hoje, compreendo como a precisão e a incerteza das medições são representadas numericamente e como essas representações afetam os cálculos matemáticos. E o objetivo vai ser desenvolver com vocês a capacidade de identificar, interpretar e aplicar corretamente os algarismos significativos em medições e cálculos científicos, garantindo a precisão e a confiabilidade dos resultados, tá? O que são os algarismos significativos? Você sabe o que é, gente? Então, os algarismos significativos, eles são o número mesmo, são os dígitos que contribuem para indicar a precisão e a confiabilidade na medida. E são importantes para expressar a incerteza associada a uma medição e garantir que o resultado seja comunicado de forma clara e constante. E nos algarismos significativos, tem um número duvidoso, que normalmente é o último número. É igual tem aqui, ó. O número 123,45. No caso aqui desse número, o 5 é duvidoso, porque a gente não sabe o problema, a resolução da questão, porque dependendo, você pode colocar o 5. Igual, vamos dizer que depois desse 5 aqui, ó, de 123,45, viesse um 6. Viesse um 5. Vamos colocar o 5 primeiro. 123,456. O 6 é maior que 5. Então, isso quer dizer que o número tem que ficar maior do que o 5. Mas como aqui tá o 5 e pode... Como é que eu posso te explicar? O 5 tá aqui, então ele pregou, o número é menor do que 5 para a precisão, no caso. Porque igual, vamos considerar assim, a precisão é o quê? O número duvidoso. Ele vai relatar que o número é de 1 a 10. Se o número for de zero a 5, o número prevalece o número que está. Aí o 5, se você quiser mudar por um maior, pode. Engotar o 5, ser o 6. E se o número for de 6 a 10, a 9 no caso, né? Do 6 ao 9, você vai aumentar o último numeral. Que no caso aqui, em vez de ser o 5, seria o 6. Entendeu? É mais ou menos isso. Mais pra frente a gente vai entendendo melhor, tá? Desculpa, gente. É que eu tive um probleminha aqui, tá? Igual lá atrás, eu dei os números, né? O número 123,45. Eu quero saber quantos números significativos tem. Eu esqueci de perguntar, desculpa, eu já coloquei aqui a resposta. Quantos algarismos significativos vai ter? Vai ter 5, né? Nesse número. Porque mesmo que o último é duvidoso, ele é significativo do mesmo jeito. Só que você tem que ter a noção que ele é duvidoso, entendeu? Aí tem um outro número que é 0,00432. Quantos números significativos vai ter aí? Vocês sabem dizer? No caso, nesse daí, o número significativo vão ser 3, porque os zeros à frente não conta, entendeu? Aqui são algumas regrinhas que a gente tem dos algarismos significativos, né? Que é igual eu falei na questão atrás. Os zeros à esquerda
à esquerda, antes do primeiro dígito diferente de zero, não são significativos, igual tem aqui, ó, 0,032. Ele vai ter dois algarismos significativos, que como eu já falei, o zero, eles não são significativos, ele não entra como significativo. Aí tem um segundo exemplo, que é 2003. Nesse caso, como o zero tá entre os números, ele conta, viu, gente? Só o que é antes que não conta, tá? Então, nesse caso aí, nós vamos ter 4 algarismos significativos, que igual a zero à direita no final de um número decimal são significativos. Aí eu tenho outro número, 2,300. Nesse caso também são significativos. O zero à direita em um número sem ponto decimal podem ou não ser significativos dependendo do contexto. Então pode variar, tá? Mas nesse caso aqui eles estão sendo significativos. Porque vamos considerar que era um número bem grande e antes desse igual 2,300, se não me engano, né? Vamos dizer que vinha muitos zeros aí vinha lá. Aí, como você usa a precisão também, quando você vai usar os algarismos significativos, você usa a precisão dos números, né? Igual. Mais pra frente eu vou explicar melhor, mas você usa a precisão, então você vai usar os números significativos de acordo com o número que tem na questão, no contexto, tá? Aí tem outro aí também que tem 1.200, que ele pode ser 2 ou 3 algarismos significativos, também entra no contexto da precisão e dos números que vieram depois, tá? Aí aqui, operações com algarismos significativos. Eu só dei um exemplo aqui de adição e subtração, que você vai resolver como? É igual aí, ó. Eu coloquei 12,11 mais 0,34. Eu resolvi. Vocês podem resolver também, viu? Resolve depois para vocês entenderem. Nesse caso aqui, como eu falei, quando você está resolvendo os algarismos significativos, você usa o número, a quantidade de número que tem o menor algarismo que você está usando. No caso, o menor que nós estamos usando aqui é 0,34. E o 0,34 tem quantos algarismos significativos? Hein? Se você falou 2, você tá certo. Aí o que eu vou fazer? Igual eu falei. Como ele tem 2 algarismos significativos, eu só vou usar o número 12. Porque o 144 vai passar de 2 números significativos. Que foi o caso do último. Aí eu peguei e coloquei aproximadamente isso. Por isso que nesse caso fala que o último algarismo é duvidoso. Porque você vai olhar. Igual aqui tá 1. Por que continuou o 2? Porque, igual eu te falei, se o número for de 1 a 5, ele conserva o número que está. Se ele passar do 5, ele já aumenta. Entendeu? O 5 está no meio, você pode conservar o número ou você pode mudar o número para o próximo. Igual aqui, se fosse o 5, eu podia deixar o 2 ou eu podia colocar o 13. Entendeu? Mais ou menos? Aí agora eu fiz aqui de uma multiplicação. Eu vou esperar, apesar que já tá resolvido aqui, mas eu vou esperar vocês resolver um tempinho, tá? Para vocês ver como é que resolve, para mim te explicar. Deu tempo de vocês resolver? Espero que sim. Igual eu tava falando aqui, ó. Aqui é 4,56 vezes 1,4. Eu resolvi tudo certinho, né? Aí, você sabe contar quando você vai colocar a vírgula? Num caso, tem 3 números depois da vírgula, você faz a mesma coisa, coloca o 3. Coloca 3 vírgulas, coloca a vírgula depois de 3 números. Então, o resultado ficou o quê? 6,384. Aqui, igual eu falei, ó. 6,384. O 8, ele é maior que 5. Então, eu arredondei o número 3 por 4, porque ele é maior e para mim tem uma precisão maior do resultado. Só que eu coloquei o sinal de aproximadamente. Por quê? Porque eu mudei o número, né? E mesmo que seja algarismos significativos e a gente usa, igual eu falei lá atrás, a gente usa o número
que tem menor algarismos significativos, e aqui também são 2, então eu preferi arredondar para dar mais precisão no resultado, entendeu? Aí aqui são alguns exercícios que eu passei para vocês, que eu estou passando para vocês resolverem, tá? Aí eu espero que vocês tenham entendido e consigam resolver. Eu vou esperar um tempinho aqui para esperar vocês resolver, tá bom? Enquanto vocês estão resolvendo essas daí, eu vou passar para frente aqui e vou explicando para vocês enquanto vocês estão resolvendo, tá? Igual aqui, ó. Aqui já são a resolução, né? O número 1. O número 1 eu acho que é mais fácil de vocês entender. É mais fácil de vocês entender, porque é só para vocês falar quais são os algarismos significativos da questão. Então, a letra A, eu tenho 0,000789. Se você tiver alguma dúvida, olha as regrinhas, que são de algarismos significativos, e você vai saber que é 3. Porque, como eu falei atrás, os números que vêm antes da vírgula, eles que chegam no número, eles não são significativos, entendeu? E bora para a letra B. 9,870. Nesse caso, tem quantos algarismos significativos? Se você falou 4, acertou. Aí vamos para a letra C. É 3,05000. Nesse caso, são quantos algarismos significativos? Isso mesmo. Se você falou 6, você está certo. São 6 algarismos significativos que vai ter. Como eu já falei, que só o zero antes da vírgula que não conta, igual na letra A. Na letra B e na letra C, eles contam, dependendo do contexto. Mas nesse caso, como não tem nenhum contexto, é só um exemplo para vocês, eu considerei eles, tá bom? Agora a gente vai para número 2. A número 2, a letra A é o quê? É uma soma de algarismos significativos, que é 3,45 mais 1,2. Eu resolvi tudo certinho aí. Desculpa. Tem quantos números depois da vírgula? Tem 3, né? Aí fica desculpa, a resposta vai dar 4,65. Nesse caso, como o 5 ele tá no meio, você pode conservar ou pode aumentar, eu conservei. Então ficou aproximadamente 4,6. A letra B eu já fiz uma subtração, fiz passo a passo também. Aí eu só vou adiantando com vocês para não ficar na dúvida, tá bom? Igual aqui, ó. É 15,6 menos 2,45. Como é que eu vou resolver? Igual aqui, ó. Eu resolvi, deu 13,15. Nesse caso, para mudar da número 1, igual o 5 tá por último, né? Eu preferi arredondar para 13,2. Para você ver a diferença do 5, que eu posso arredondar tanto para mais, tanto para menos. Quando é o 5. Se for de 1 a 4, não pode, né? Tem que conservar um número. Agora, se for de 6 a 9, você tem que deixar ele mais alto. Só um momento, gente. Só um momentinho. Desculpa, viu, gente? A letra C é uma multiplicação, que é 2,14 vezes 4,5. Eu fiz o passo a passo. Depois, se vocês quiserem, você pode voltar o vídeo para vocês verem novamente, para ter mais. Para não ficar muito prolongado, tá bom? Aí eu já vou na resposta. A resposta deu 10, 10, tô enxergando não. 10,530, se eu não me engano. Aí, como tem dois algarismos significativos, é o menor número, eu arredondei para 11, que é a mesma situação. Você sempre vai usar o algarismo significativo da multiplicação, da divisão ou da soma. O que tiver menor, você vai e resolve. Você vai e coloca o número menor.
tá bom? Igual aqui já de baixo já é uma divisão, que é 25,46 dividido por 6,7. Vocês sabem, desculpa, vocês sabem resolver divisão com número decimal? Sabe? Nesse caso aí, a gente vai acrescentar um número, o zero, né? Para igualar, para tirar as vírgulas. E aí eu vou já no final já, que a resposta vai ser 3,8. Aí, como só já tem dois números significativos, não precisa arredondar para nada. O número é esse, o logaritmo significativo, tá? Aí aqui são as referências bibliográficas que eu fiz e espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. E muito obrigada pela atenção. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem deixar pergunta que depois eu respondo para vocês, tá? E agradeço pela atenção e muito obrigado, viu? Espero que tenham gostado.